igreja? Boa noite, a graça e a paz do Senhor. É um dia muito especial sempre para mim poder trazer a palavra. Eu confesso para vocês que eu fujo às vezes, né? Mas não tem jeito, né? Nós temos que cumprir o nosso ID. O Senhor nos chama e em meio às circunstâncias, em meio às dores, em meio a tudo que a gente passa, a gente só tem que falar sim, né? Nós vamos. Pessoal da mídia, se puder trocar o pad pelo louvor de fundo, porque meu TDAH, eu fico só prestando atenção no... E a gente tem que cumprir o que o Senhor nos chama para fazer, amém? Então, hoje a Analice falou sobre, às vezes, a gente não depositar a fé naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Naquilo que o Senhor tem. E muitas vezes a gente quer fazer, muitas vezes nós queremos mudar as circunstâncias, nós queremos dar um jeitinho. E é isso que o Senhor vai nos trazer hoje, uma palavra onde Ele vai nos ensinar. Hoje é uma palavra de realinhamento para as nossas vidas, onde muitas vezes, no meio da trajetória, a gente acha que está tudo bem, que a gente está no meio daquilo que o Senhor está nos direcionando, mas infelizmente nós nos perdemos muitas vezes no meio achando que está no caminho. E muitas vezes nós nos distraímos desse caminho. E o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, o Deus que nós honramos, e nós estamos aqui por Ele hoje. Ele nos realinha, Ele nos traz de novo ao prumo, Ele nos traz no meio da caminhada, nos realinhando daquilo que muitas vezes a gente se perde no meio do caminho. E Ele nos traz de volta. E hoje Ele vai trazer uma palavra para mim e para você, né? Já começou umas 3 semanas trabalhando no meu coração. E aí, dia do Worship Night, que quem não veio, perdeu. Foi uma noite de adoração incrível. O céu ficou baixinho nesse lugar. Foi lindo o que Deus fez. Ele confirmou no meu coração a palavra. Então eu te convido a abrir 1 Samuel, capítulo 10. Pode ir lá para o Kids. 1 Samuel, capítulo 10, verso 17. Diz assim: Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispa e lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias. E disseram: Não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora apresente-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos. Vamos orar? Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigada por o Senhor nos direcionar nessa noite. O Senhor já se faz presente nesse meio, o Senhor é maravilhoso, eu já posso sentir a Tua presença e creio que meus irmãos também. Os céus estão baixos nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, eu clamo para que nosso entendimento esteja aberto, Senhor, para que nós possamos absorver a Tua palavra e aprender, Pai. E não só absorver a palavra, aprender, mas praticar, Pai. Porque, infelizmente, muitas vezes nós ouvimos, nós entendemos, mas não praticamos, Pai. E o Senhor nos pede que nós sejamos filhos obedientes. É por isso que hoje, Pai, eu clamo para que o Senhor nos ajude, Pai, e que nós também sejamos filhos, que cumpramos a Tua palavra. Pai, que nós possamos seguir as tuas orientações, Pai, em nome de Jesus. Que hoje toda distração caia por terra, que toda mente confusa agora, que toda a mente embaraçada, que tudo aquilo que está pairando no coração dos Teus filhos caia por terra, Pai. Que todos estejam conectados a Ti, conectados à Tua palavra, que todos possam receber as sementes e germinar, Senhor, para que nós possamos cada vez mais ser conhecedores, sair do raso e ir mais profundo com o Senhor, Pai, e entender a Tua palavra.
Abençoe este lugar, Pai, cerca esse lugar com os teus anjos, anjos, Pai, que guerreiam, Pai, porque existe uma guerra espiritual agora, e que todos nós possamos entender sobre isso, Pai, entender que nós estamos aqui, Pai, para ouvir, para praticar, mas existe uma guerra espiritual que tenta nos fazer parar, uma guerra espiritual que nos tenta impedir de avançar, mas hoje, Pai, eu declaro no poder do nome de Jesus, nós vamos avançar, em nome de Jesus. Amém e amém, glória a Deus. Nós precisamos entender, viu, amados, que assim, quando a gente está recebendo a palavra, nós precisamos pedir que a nossa mente esteja conectada ao Senhor, que nossos corações estejam abertos para receber, porque a gente sempre vai ser bombardeado com algo na nossa mente, no nosso coração, para que nós distraiamos, para que a gente comece a pensar no problema, para que a gente esteja aqui prestando atenção. Nossa, olha a saia da pastora, olha o tênis que ela tá, olha lá, olha que legal esse LED aqui, com esse LED, eu já falei, pastor, recebe, em nome de Jesus, esse telão com lilás, olha só, não, a gente não pode, isso é distração da nossa mente, e a gente não pode estar assim, a gente precisa estar conectado àquilo que o Senhor está nos ensinando, amém? Então receba hoje, em nome de Jesus, a palavra, e Deus hoje nos trouxe aqui, meu amado, preste atenção, Deus nos trouxe aqui hoje, não para não nos confrontar os nossos sonhos, confrontar os nossos desejos, confrontar aquilo que a gente tem, né, nos nossos pensamentos, mas hoje Ele nos trouxe aqui para confrontar de forma diferente, confrontar a mim e a você, onde nós temos colocado a nossa esperança. Ele não trouxe nós aqui hoje para confrontar sonhos, mas para confrontar onde eu e você depositamos aquilo que nós esperamos. Porque eu não sei vocês, eu tenho muitas expectativas e eu espero muitas coisas. Mas onde eu tenho depositado tudo aquilo que eu espero? Onde você tem depositado tudo aquilo que você sonha, que você espera do Senhor? E nesse contexto, aqui onde nós vamos estudar hoje, nesse contexto bíblico, é claro aqui nessa palavra, que Israel, vocês vão entender, né, quando eu começar a entrar no contexto bíblico, Israel não deixou de ser um povo de Deus. Israel não deixou de ser um povo de Deus, mas aqui que mora o perigo, e é isso aqui que o Senhor está nos confrontando hoje. O povo continuava sendo um povo de Deus. Eles continuavam falando que era do Senhor. Eles continuavam falando que era da igreja. Será que a gente não está assim hoje? Eu sou de Deus. Eu sou da igreja. Eu sirvo. Mas o povo deixou de depender de Deus. Há uma grande diferença nisso, meu amado, você ser dependente de Deus e ser de Deus. Porque você ser de Deus, qualquer boca pode dizer que é de Deus. Qualquer um fala, eu creio em Deus, eu sou do Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, mas como que estão as atitudes perante a Deus? É de dependência ou da boca para fora para dizer que é de Deus? E é nesse meio do caminho que eu falo que muitas vezes a gente se perde e Deus nos traz novamente para o centro da vontade, um realinhamento. Porque muitas vezes a gente se perde nisso. A gente acha que nós achamos que estamos, mas não estamos mais. E quando eu deixo de depender de Deus, isso Deus chama de rejeição. Pastora, imagina, como assim? É isso mesmo. E aí eu te pergunto hoje, nesse cenário, para a gente refletir, será que não? Como eu estou dentro desse cenário? Será que eu também não estou rejeitando Deus diante da minha dependência? Diz que é de Deus, diz que sou servo, diz tantas coisas da boca para fora, mas no fundo não confio, não dependo. Eu rejeito Deus. Olha só, você pode até estar no lugar certo, com as pessoas certas, mas com expectativas altíssimas no lugar, nas pessoas, de forma errada.
E isso nós chamamos de expectativas deslocadas. Vocês daqui a pouco vão... Estou no lugar certo, com pessoas certas, mas as minhas expectativas estão altamente fora do contexto. Mas para a gente entender tudo isso, nós vamos entrar agora no texto bíblico. Um pouquinho antes, lá no capítulo 8, 1 Samuel, marca uma transição histórica para Israel, onde o povo ele deixa a fase dos juízes. Lembra que existiam os juízes, né? Foi uma série de juízes, homens e mulheres levantados pelo Senhor para direcionar o povo nessa época. E aí passa nesse contexto que eu começo a ler para vocês, para monarquia. Pastora, o que é esse trem aí de monarquia? Então, antes, Israel vivia nas fases dos juízes, passou para a monarquia. O que significa isso, pastor? A monarquia é uma forma de governo que o chefe do Estado é um rei, uma rainha, um imperador, um monarca, e geralmente tem um cargo vitalício, até morrer. E, na maioria dos casos, hereditário, vai passando de pai para filho. Ok? Todo mundo sabe, Inglaterra, por exemplo, isso. Aí a gente vai entrar um pouquinho mais nesse contexto histórico. Após a conquista lá atrás da Terra Prometida, lembra, gente? 10, depois vem Josué, entra na Terra Prometida. Existiu a conquista da Terra Prometida. Israel era governado nessa época por juízes, homens e mulheres levantados por Deus para libertar todo o povo de inimigos. Ou seja, não havia um rei humano. Eram homens conduzidos por Deus e o próprio Deus era considerado rei de Israel. Samuel foi o último juiz. Além de profeta e sacerdote, ele também era juiz, ele liderou o povo com integridade, com caráter, mas já idoso, nomeou quem? Filhos. Pastora, que babado é esse? Então os filhos de Samuel entraram? Sim. Mas os filhos de Samuel não andavam no caminho do pai. Os filhos de Samuel era babado. Os filhos de Samuel eram corruptos, aceitavam suborno. Os filhos de Samuel pervertiam todo o direito que eles tinham. E aí virou uma lambança. Você vai encontrar isso lá em 1 Samuel capítulo 8, na hora que começa toda essa história. E aí, o que aconteceu? O povo falou, não queremos os teus filhos, Samuel. Nós queremos um rei. E lá em 1 Samuel 8:5 vai dizer assim, ó, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem as nações. Então, qual foi a reação de Deus diante dessa situação? Samuel ficou descontente. Samuel orou, entregou ao Senhor e Deus respondeu para ele lá em 1 Samuel 8:7. Samuel, não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre. Ou seja, o pedido representava uma rejeição ao governo direto de Deus, porque o povo vivia com juízes, mas quem era o rei era o Senhor. Quando eles pediram um rei, eles falaram, nós queremos alguém fisicamente, um homem, e automaticamente isso levou uma rejeição. É como se eles estivessem rejeitando o próprio Deus. Israel estava trocando a teocracia, que era Deus como rei, para uma monarquia. Vocês estão entendendo? Todo mundo comigo até aqui? O que Deus fez? É assim que o povo quer? É assim que o povo deseja? É assim que vai ser. Então aqui para isso, eu levantarei um rei, mas tomaria os filhos para exército, tomaria as filhas para servir em palácio, cobraria-se impostos, e esses reis que seriam, apropriaria das melhores terras. O que o povo fez? Não tem problema, nós queremos um
rei. Será que a gente não é assim às vezes? Deus está dando o melhor, Deus está dando o direcionamento, Deus está dando o caminho, mas nós insistimos achando que o melhor é o outro caminho. O povo responde, lá no capítulo 8 de 1 Samuel, no verso 19, não, mas haverá sobre nós um rei. Portanto, Saul, nesse período, foi levantado como rei. Depois veio Davi, Salomão, que consolidaram esse período de monarquia. Mas sabe que tudo isso, eu contei todo o contexto bíblico, porque nós precisamos entender a Bíblia para entender por que as decisões são tomadas. Sabe o que isso a palavra nos revela? Que a tendência humana é confiar mais em estruturas, é confiar mais em pessoas visíveis do que na própria direção de Deus. E mais uma vez eu te pergunto, em quem você tem confiado? Em Deus? Naquilo que Ele tem direcionado? Ou você quer algo palpável para saber se é isso mesmo que está sendo melhor para a tua vida? Sabe o que acontece com a expectativa? A expectativa é uma coroa que colocamos. Preste atenção nisso. Toda expectativa que nós geramos, coloca uma coroa em alguém ou em algo. Como assim, pastora? O povo tirou toda a expectativa de Deus para depositar a confiança numa organização, no homem, e quantas vezes nós fazemos isso diariamente? Nós tiramos toda a nossa expectativa de Deus e colocamos em outras coisas ou em alguém. Então, olha só como acontece, se você espera que o dinheiro te traga paz, porque quantos são avarentos, querem ter o dinheiro, a segurança é ter muito dinheiro guardado, porque se eu não tiver muito guardado o dinheiro, não traz segurança, ou seja, eu estou coroando o dinheiro, e não a paz que o Senhor me dá, que excede todo entendimento. Vocês estão me entendendo? Eu coroo o dinheiro, achando que eu ter o dinheiro é que me traz paz. Se você espera que alguém te valide, você coroou pessoas e não entendeu que a sua aprovação não vem de homens, vem do céu. Vocês estão conseguindo entender? Você coroou as circunstâncias. Por exemplo, eu espero uma oportunidade, e não é a oportunidade que te define, meu amor. Não é a oportunidade que vai te trazer, não. Você colocou a coroa nas circunstâncias e não nas mãos de Deus. Você está entendendo que às vezes até inconscientemente nós coroamos alguém ou situações e tiramos Deus da jogada? É por isso que nossa mente está conectada o tempo todo, nossa mente renovada, diariamente. Eu pedi para Deus, Senhor, e todo tempo eu estou orando, entregando ao Senhor, porque muitas das vezes, em pequenas situações ou pequenas circunstâncias, nós tomamos atitudes onde nós tiramos da mão de Deus e às vezes imperceptivelmente. Israel coroou um homem, trocou a garantia de Deus pelo vizinho. E será que nós não fazemos isso? Muitas vezes depositamos expectativas em tantas coisas de forma tão errada. Pastora, mas você tem falado de expectativa. O que é expectativa? Então vamos lá para vocês entenderem. Expectativa é a espera ou antecipação de algo que pode acontecer no futuro. Sabe onde mora o grande X dessa questão? Na antecipação. Porque nós podemos esperar, confiar, entregar nas mãos do Senhor e pedir a sua direção. O problema é quando nós tiramos das mãos de Deus e passamos a colocar em outras mãos. Então, a expectativa na espera em Deus está tudo certo. Mas quando a gente antecipa algo, é porque a gente tira da mão de Deus. E aí, sabe o que isso vai gerar? O pecado invisível da transferência.
Doido, né, gente? Se a gente começa a aprofundar, olha isso, olha uma atitude onde vai levando a consequência da outra. E aí, sempre quando Deus deixa de ser, preste atenção nisso, sempre quando Deus deixa de ser o suficiente, algo já está fora do lugar. Quando trocamos Deus, Ele não é mais a prioridade na minha entrega e confiança, eu já tirei Deus do lugar, Ele já não está no lugar correto. Quem hoje governa as suas emoções? Quem hoje governa a sua ansiedade? Quem hoje governa as suas decisões? Quem hoje governa o seu dia a dia? E por aí vai. Quem é? Será que Deus está sendo suficiente para você? Será que Ele está no lugar onde Ele deve estar? Ou você já tirou Ele do lugar? E aí a gente começa a entrar mais a fundo e a gente começa a estudar a palavra de Deus, onde homens e mulheres geraram situações sobre expectativa. Quer ver alguns exemplos? Em Gênesis 6, a promessa demorou. Gênesis 16, a promessa demorou. Abraão e Sara teve pressa e a ansiedade produziu Ismael. Sabe o que é isso? A expectativa fora do tempo gerou consequências que atravessaram gerações. Tudo que a gente tira da mão de Deus e a gente age com a nossa vontade, a gente tira Deus do lugar, Ele passa a não ser suficiente mais e gera consequências para gerações. Quer outro exemplo? Êxodo 32. Moisés demorou e o povo cria um substituto visível. O povo estava ali, gente. Recebeu maná, viu nuvem de fogo, nuvem de fumaça, viu o mar se abrir, viu tudo acontecer. Mas Moisés, na hora que estava lá, face a face com Deus no monte, demorou um pouquinho, o povo acelerou o coração e já não quis mais saber, queria o Deus visível. O que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Não foi falta de Deus, porque o povo viu agir de Deus todo o tempo. Sabe o que foi? Falta de paciência. O que você está ansioso aí para resolver que está sem paciência? Você está querendo acelerar um processo que Deus está cuidando. Deus está tratando. Você está querendo gerar isso rápido. A ansiedade espiritual, meus amados, fabrica ídolos. João 11. Marta cria em Jesus uma expectativa limitada. Na frase, Jesus, se você tivesse vindo antes para ressuscitar o meu morto. Ela limitou o poder de Jesus ao tempo e à presença física. Você responde para ela, Marta, eu sou a ressurreição. Independente de onde ele está, de onde ele pudesse, ele numa palavra, mas ele precisava fazer aquilo. Só que ela falou assim, paciência, falta de fé. É lindo esse confronto que a palavra nos traz, sabe por quê, meu amado? Porque a palavra, ela não pode vir para você sair, muitas vezes do culto, ai, aleluia, glória a Deus, nossa, que motivação maravilhosa que eu saí hoje, não. A palavra do Senhor, ela tem que vir para fazer você refletir, a palavra do Senhor tem que vir para fazer doer em você, e falar, puxa vida, o que eu tenho feito com a fé que eu falo que eu tenho no Senhor? Sabe por quê, meus amados? Senão a gente brinca de ser filho de Deus, a gente brinca de ser crente, brinca de estar na igreja. E o Senhor não quer isso da gente, Ele não quer nós esquentando banco de igreja, não quer a gente levantando as mãozinhas para adorar, mas não ter um coração entregue, viver verdadeiramente a presença, viver verdadeiramente a palavra. Quantos estão aqui que ouvem a palavra, são confrontados, chegam em casa, muda. Não foram transformados. Então hoje eu te pergunto, você realmente está com o Senhor? Você realmente tem expectativas nele? Ou você
está brincando de ser crente. A mensagem. Volta. Talvez hoje você esteja cansado, cansada. Talvez hoje esteja numa transição, numa mudança. Talvez hoje você esteja esperando algo acontecer, ou estava esperando algo acontecer há muito tempo. Talvez no secreto você pense aí, se isso não acontecer, eu não sei o que farei. Sabe o que significa isso? Uma expectativa deslocada. O que é esse trem, pastora, de expectativa deslocada? É quando eu coloco as minhas expectativas no lugar errado, em algo ou em alguém que não poderá corresponder de forma esperada. Vocês entenderam? Eu estou com a minha expectativa deslocada. Eu não estou com a minha expectativa em Deus, porque se Deus não for suficiente, nada mais será. Se Deus não for suficiente para mim e para você, nada mais será suficiente. Nunca alcançaremos o que nós esperamos, porque essa mudança de foco, de onde Deus está, essa direção, essa espera, sem paciência, sem crer, a busca daquilo que agrada, nós nunca vai satisfazer o nosso coração, porque muitas vezes nós estamos buscando por conta própria. Eu quero uma estrutura diferente da igreja, eu quero alguém que pregue o que me agrada, eu quero isso, eu quero fazer aquilo que Deus falou que me ia fazer, mas não fez até hoje. Eu começo a colocar um monte de coisa, e eu esqueço que eu preciso andar no centro da vontade do Senhor. Porque quando eu estou no centro da vontade e com as minhas expectativas altíssimas do Senhor, nada em volta me abala. Vocês conseguem entender? Não é uma estrutura, não é uma fofoca, não é um diz-que-me-diz, não é uma desavença, não é nada. Por quê? Porque eu sei onde eu estou firmada, eu sei onde está a minha expectativa, e eu sei que quando eu olho ao meu redor, nós todos somos pecadores, erramos, nós precisamos perdoar, nós avançamos, nós pegamos na mão e continuamos. E aí, eu espero, eu tenho paciência, eu não passo as carroças na frente dos bois, eu tenho tempo de esperar. Outro dia eu falei para uma pessoa, a pessoa queria tomar uma decisão, eu falei assim, é isso que Deus quer? Não, eu tenho certeza que... Eu falei, cuidado. Porque se você tomar uma decisão nessa amplitude, vai mexer com a tua vida, não for o que Deus está esperando, que Deus está preparando para você, vai dar ruim. Como diz o Samuel, vai dar ruim isso, hein, mãe? Dá ruim. Sabe por quê? Porque a nossa ansiedade, a nossa falta de paciência gera um desespero tão grande em poder ajustar as coisas, e aí a gente se desloca. A gente sai daquilo o que Deus tem para mim e para você. Imagine, olha só, uma analogia aqui. Imagine alguém que compra uma lâmpada e passa a confiar nela como se fosse a fonte de energia. Mas a lâmpada, ela só funciona se estiver conectada na tomada, ligada nos fios, né? Adelto. Não é isso, Adelso? Os bênçãos aí da casa que sabem mexer com tudo isso. Se a lâmpada estiver lá e eu abraçar a lâmpada, ela liga? Não, tem que estar conectada. Está conectada. Se faltar energia, não adianta eu estar de abracinho com a lâmpada, porque não vai funcionar. Olha só, a lâmpada, o recurso, mas a energia é a fonte. A expectativa deslocada é abraçar a lâmpada e esquecer a energia. A expectativa deslocada é eu tomar atitudes e esquecer que Deus é o meu guia. Vocês estão entendendo? Olha só, imagina uma criança de mão dada com o pai, a mãe, mas essa criança quer atravessar a rua. E aí ela segurando na mão desse responsável, ela enxerga esse responsável, ele vai enxergar aquilo que essa criança não vê.
Esse responsável, ele sabe o momento certo de atravessar, ele sabe se está vindo um carro ou não, ele está ligado ali. É assim que Deus é conosco. Ele está de mão dada com a gente, ele está vendo lá na frente, ele está vendo tudo o que está acontecendo à volta, e ele continua de mão dada. Mas essa criança, ela quer soltar a mão e atravessar a rua. E ela solta a mão e atravessa a rua. O problema não é atravessar a rua. Sabe qual que é o problema? É soltar a mão. Muitas vezes nós corremos para fazer coisas, damos a mão de Deus. Será que você tem soltado a mão de Deus em coisas que você está tomando de decisão aí? Quantas vezes nós queremos ter independência de Deus porque vimos outras nações, assim como fala o texto, né? Ou porque vimos tantas circunstâncias, tantas situações prosperando, acontecendo coisas. Fala, nossa, eu vou embarcar nessa, eu vou fazer isso. E Deus fala, cuidado, não faça isso. Não, mas eu estou vendo tanta coisa acontecer, olha só como está dando certo. Cuidado, e Deus está falando, e Deus está orientando, e Deus está dando direção, mas nós queremos avançar, mas escuta, prosperidade, avanço, sem dependência de Deus pode virar atropelamento espiritual. Tudo cai por terra. Por isso é muito sério, a nossa expectativa não pode estar em nada, em ninguém, em algo, tem que estar completamente em Deus. E é por isso que muitas vezes na nossa jornada e na nossa caminhada, nós não percebemos que a gente se toca. E a gente acha que está tudo bem. Por isso que hoje eu creio que Deus está nos confrontando e fazendo nós refletirmos se há algo que nós estamos tocando ou que nós estamos deslocados em relação à expectativa. E a minha oração hoje foi para que o Senhor trouxesse a minha memória e a sua memória o que hoje você tem colocado expectativa que não é aquilo que Deus tem de fato para você. Mas olha só como é o nosso Deus. Israel pediu um rei, não pediu? Israel pediu um rei humano. Deus permitiu. Mas séculos depois, o céu envia o rei perfeito. Jesus de Nazaré. Diferente de Saul, que governava por aparência, governava por pressão, governava por insegurança, e sim Jesus que governava por amor, pela cruz, governa eternamente. Enquanto Saul, presta atenção, foi escolhido pelo plano e ansiedade do povo, Jesus foi enviado pelo plano. Teve queda de Saul. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para nós. Consegue entender? A gente toca. E olha só, ele não morreu para ser uma opção, mas ele morreu para ser rei. Agora, se Jesus é a sua expectativa e a minha expectativa, você e eu não negociamos princípios. Eu e você não se desespera em transições e mudança. Nós temos a mente renovada e buscamos a palavra para cumprir aquilo que é de verdade, de fato, aquilo que nós temos que obedecer. Se nós temos a expectativa em Jesus, nós não dependemos de aplausos, de status, porque se vive assim é porque a sua expectativa não está naquilo que muda, e sim naquele que venceu a morte. Onde está de verdade a sua expectativa? Um status, num casamento rápido, numa mudança de emprego, onde você acha que você vai ganhar um pouco mais e você já vai mudar, numa proposta que é mais ou menos, uma proposta que vai te levar a um lugar que não é conveniente. Onde está a tua expectativa? Em viver de verdade os planos de Deus ou ser deslocado dos planos do Senhor?
verdade, meus amigos, nós vivemos numa época da ganância, das propostas, onde os encantamentos, onde muitas vezes a gente não quer culpar, mas é uma verdade, até que ajuda muito, mas nos leva a muitas coisas, trazendo engano, nos trazendo frustrações, onde a gente almeja coisas, almeja situações, onde nos faz deslumbrar desse vontade. Só que hoje Ele está aqui, trazendo a tua memória fora do controle, fora daquilo que Ele te traz verdade. Quando a gente é criança, as expectativas são uma. Quando a gente passa a ser adolescente, jovem, passa a mudar. A gente muitas vezes tem uma idade jovem, a gente passa a ter uma expectativa no mundo, nas coisas, nos lugares, nos vícios. Quando a gente passa a ser adulto, a gente muda as expectativas. A gente passa a olhar finanças com os olhos grandes. A gente passa a olhar pessoas, traz vantagens e interesses. A gente começa a mudar a nossa expectativa e quando menos nós percebemos, nós estamos envolvidos em algo que não está a expectativa no centro da vontade. Mas hoje o Senhor nos convida a refletir sobre isso. Hoje o Senhor nos traz a memória e hoje nos novamente traz a coroa para o centro de Cristo. Tá? Hoje é uma noite de realinhamento de coroas, preste atenção. Hoje não foi uma mensagem em que saímos daqui, você vai vencer, você vai isso, você vai aquilo, nós vamos sim, em nome de Jesus, mas desde que você esteja no centro da vontade dele. Nós vamos viver tudo aquilo que agrada ao Senhor, porque a boa, perfeita vontade dele é maravilhosa sobre nossas vidas. E eu te pergunto, nessa caminhada que você está hoje, você se perdeu em algo, em alguém, e agora o Senhor está realinhando novamente suas expectativas. Feche seus olhos agora, eu quero que você reflita sobre isso. A sua expectativa hoje, será que está em pessoas? A sua expectativa hoje, será que está em dinheiro? Garantir lá o dinheiro, nada contra, gente, nós termos uma renda, juntar valores, nós ensinamos isso aqui, mas dinheiro não pode comandar teu coração. Será que a sua expectativa hoje está em status, resultados? Será que a tua expectativa hoje está em reconhecimento? O foco do reconhecimento te faz bem? Será que a tua expectativa está em respostas rápidas? Será que a tua expectativa hoje está numa decisão que você quer tomar e você está sentindo aí no teu coração que não é essa a vontade de Deus, mas você fala, vai trazer isso de bom para mim, vai trazer aquilo, e Deus está falando, não é essa a vontade que eu tenho para você. Você está deslocado nessa expectativa e você está empolgado nisso. O Senhor falou com você essa noite, eu não vou fazer apelo, mas eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração. Se o Senhor falou com você essa noite, e aqueles que Deus falou, filho, você está com uma expectativa diferente daquilo que eu tenho para a tua vida. Filho, a tua expectativa está em situações, em coisas, e eu tenho algo muito maior para você. Viva aquilo que eu tenho para você. Eu quero que você repita essa oração comigo, porque eu poderia aqui orar por você,
Mas eu preciso que você declare no mundo espiritual, que você fale com o Senhor, e o Senhor vai ver aqueles que verdadeiramente estão declarando de forma sincera. Você vai dizer assim: Senhor, eu te coroo novamente. Tu és a minha expectativa, a minha segurança. Só o Senhor é suficiente para mim. Eu hoje descanso em Ti. Me ajuda a não mudar o meu foco, porque o Senhor, só o Senhor é minha bússola, meu orientador, e mesmo que não seja no tempo que eu desejo, me ensina e me ajuda a descansar em Ti. Vou amar as pessoas, vou usar as coisas que o Senhor me dá, aproveitar das circunstâncias preparadas pelo Senhor para a minha vida, mas sempre eu declaro que minhas expectativas estarão somente em Ti, para que eu não seja decepcionado. Firmo hoje as minhas expectativas em Ti, porque eu sei que o medo não me governa, a ansiedade não me domina, a comparação não me paralisa, a frustração não vai me destruir, porque a minha esperança está em Ti, Rei eterno, único e soberano sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Meus amados, é Ele que reina na minha vida e na tua vida, e hoje, preste atenção, abra seus olhos aqui, olhe para mim. Ele te convida a descansar nele. Hoje tem pessoas aqui que estão cansados, pessoas que estão frustradas com pessoas que estão cheias de expectativas em situações, em algo que o Senhor fala: tira os olhos disso e volte o alinhamento somente a mim. Hoje, através dessa oração, você se fez de todo o coração, você realinha as coroas, a coroa da tua vida, que é somente Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Abre os meus olhos, eu quero ver. Talvez hoje você esteja cego e hoje pede para o Senhor para que você possa enxergar, ouvir tudo aquilo que Ele tem para você.